Oi, gente, boa noite, minhas amigas da TV 247, boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um Léo ao Quadrado, nessa terça-feira, dia 28 de maio de 2019, né? Junto comigo aqui para comentar alguns dos assuntos que estão em destaque hoje, tá o Leonardo Estopa e também uma convidada especial que vai conversar com a gente, que é a jornalista Stephanie Costa, lá de Portugal, que acompanhou hoje a participação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no evento lá em Portugal e vai contar para a gente o que aconteceu lá, o que ele falou, enfim, se houve protestos, se houve manifestações contrárias ao ministro da Justiça. Boa noite, Léo, boa noite, Stephanie, tudo bem com vocês? Boa noite, Aquiles, lógico, tudo bem. Aos poucos a gente vai ficando cada vez melhor, porque a gente vai vendo que a população está desadoecendo, né? A população está se curando. Então a gente acaba ficando bem. Deixa, além de responder sua pergunta, deixa eu lembrar as pessoas da importância de compartilhar para a gente aumentar o alcance. Então, pessoal, se vocês puderem compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, no Facebook, para a gente aumentar o alcance, isso faz uma diferença muito grande. Olá, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. E vamos dar aí um giro, falar sobre os principais pontos aí da participação do Sérgio Moro aqui na conferência do Estoril, que ele veio aqui como palestrante convidado. A gente teve algumas manifestações contra, algumas falas aí bem estranhas, né? Então a gente vai falar sobre isso daí. Legal. Antes de a gente entrar no tema principal, eu queria agradecer aqui a todas vocês e a todos vocês que estão dando boa noite aqui para a gente. Né? Tem gente aqui de vários locais do país, mas antes da gente começar a falar do Moro, eu queria perguntar para vocês, queria colocar para vocês um assunto que também foi manchete aqui do 247 hoje, que foi o encontro do futuro presidente do TRF4, o desembargador Victor Laus, que se encontrou com o Jair Bolsonaro, né? O Victor Laus é um dos 3 desembargadores que deu aquela sentença que confirmou a condenação do Lula, né? Eles combinaram ali milimetricamente, inclusive a pena, numa decisão unânime ali, sem alterar em nada, sem divergir em nada entre eles, e o Victor Laus assume a presidência do TRF4 e se encontra com o Bolsonaro, e o ex-presidente do TRF4, o desembargador Thomson Flores, visitou, vai substituir o Victor Laus na 8ª turma do TRF4, que vai julgar o caso do recurso do Lula contra a condenação no sítio de Atibaia, né? Então, eu queria primeiro ouvir de você, Léo, como é que você vê essa reunião? Vamos dizer assim, a institucionalidade vai dizer que trata-se de uma coisa corriqueira, né? Porém, a gente sabe o contexto político e de perseguição política contra o Lula que permeia toda a atuação do TRF4 desde quando ele acelerou o julgamento do Lula, né? Pois é, Aquiles, você praticamente respondeu para mim. A gente está falando do tribunal responsável pela condenação do Lula. A gente, no Brasil, teria uma coisa que chama princípio do juiz natural, que é um conjunto de regras que vão determinar qual que é o juiz do fato, e não o juiz da pessoa. A gente tem um caso muito especial dentro do Brasil. Enquanto na justiça brasileira a regra é que existam juízes para fatos, por exemplo, um homicídio aconteceu naquela cidade, tem o juiz daquela cidade para julgar o homicídio. Ah, não, mas o camarada é lá o cara é lá da China, não interessa, o juiz do fato. No caso do Lula, existe o juiz do Lula, o juiz da pessoa. Parece bizarro, mas não é. O Lula é uma pessoa tão especial que ele tem um juiz de primeira instância e tem também os desembargadores escolhidos a dedo para revisarem os processos de primeira instância. Os juízes de primeira instância não estão nem preocupados mais em fundamentar a sentença, né? Nesse segundo processo, o Lula foi condenado com cópias da sentença anterior. Coisa importante que a gente precisa falar nesse momento o Lula está condenado em segunda instância. Vamos cair na real. Por que eu estou falando isso? É para tirar a esperança do povo brasileiro? Não, é para dar um pouquinho de semancol para o povo brasileiro e parar com essa ilusão da possibilidade de
de um tribunal de exceção que foi formado exatamente para manter o Lula preso, libertar o Lula. É uma coisa completamente sem nexo. Imaginar a possibilidade de toda essa conspiração do Poder Judiciário que foi criada para tirar um processo do seu juiz natural em São Paulo, levar esse processo para Curitiba, para dentro de Curitiba ter um controle, porque dentro de Curitiba já tem aí todo um esquema de procuradores da Operação Lava Jato, mais um juiz da Operação Lava Jato, todos eles já recebendo o processo do Lula e antes de ler qualquer coisa, já tendo o Lula como condenado, a revisão, obviamente, milimetricamente calculada para tirar o Lula das eleições, e a gente vê esse segundo evento, que é a condenação do sítio em Atibaia, indo na direção de evitar que o Lula possa ir para casa nos próximos meses, porque é essa a esperança da esquerda. O que eu já vejo é o Bolsonaro combinando e deixando bem claro, olha, esse cara não pode sair da cadeia, lembrando que foi o Temer que manteve o Lula preso no momento, né, foi o ministro do Temer que manteve o Lula preso no momento em que o Lula teve um alvará de soltura da justiça brasileira, ou seja, não se trata da justiça, o Lula é um preso político. O que é importante a gente fazer nesse momento? Tem um pouco de semancol, gente. Sem levante popular, sem união das esquerdas, não tem Lula livre. Pelas instituições, não tem Lula livre. Sem conscientização do povo a respeito do que significa economicamente, socialmente e politicamente a prisão do Lula, não tem Lula livre. Então é trabalhar em cima desses pontos, conscientização, principalmente da classe média, que está cada vez mais pobre, principalmente das elites, que está cada vez mais pobre no Brasil, principalmente porque não respeitou uma parte da população que queria votar no Lula. Antes de passar para a Stephanie, eu queria que respondesse especificamente se essa reunião do Victor Laus, futuro presidente do TRF4, com o Bolsonaro, sinaliza que está tudo dominado e que vai haver uma nova condenação para o Lula. Só ler um superchat aqui, que chegou do Rafael César Assunção, que ele está dizendo, medicina da UFMG presente, dia 30 vai ser maior. Abraços, amigos da TV 247. Abraço para você também, Rafael. Obrigado pelo superchat. Stephanie, como é que você viu esse encontro aí? Eu acho que eu sou da mesma opinião do Léo. Eu acho que o que eles puderem fazer para manter o Lula preso, eles vão fazer. Assim, eu acho que a liberdade do Lula passa pela união das esquerdas, pela união do povo, pelas pessoas na rua, porque se a gente for esperar, né, dessa justiça, a gente não vai ter, provavelmente não vai ter nenhum sucesso, né? Ele tem aí a previsão de receber lá o habeas corpus em setembro, né, mas eu também acho que até lá eles vão dar um jeito de imputar alguma outra culpa, né, inventar alguma outra coisa para que o Lula não saia. Porque, assim, o maior poder do Lula é a voz que ele tem, né, a articulação que ele tem. E ele livre, se preso, ele já consegue mover multidões, né, imagina ele solto, né, ele livre, para poder fazer as caravanas, né, como ele mesmo disse que é a primeira coisa que ele quer fazer quando ele sair dali. Então, eu sou da mesma opinião. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esses encontros, né, esses acontecimentos, porque coisa boa eu acho que não vai sair daí não, viu? Léo, agora você falou que sem mobilização não tem Lula livre, né? Se a gente olhar para essas manifestações do próximo dia 30, que prometem ser muito maior do que os atos em defesa da educação no dia 15, né? E também considerando esse ato, essa micareta fascista que houve no último domingo 26. Você acredita que aspecto, que efeito pode acontecer essas próximas manifestações, considerando também a greve geral do dia 15 de junho, na liberdade do Lula, né? Que tipo de mobilização, embora não seja o foco principal das manifestações, a gente sabe que a bandeira Lula livre está dentro dos atos, né? Que repercussões você acha que pode ter o povo nas ruas para a liberdade do ex-presidente Lula nesse momento? Olha, Aquiles, eu vou ser bem franco e vou falar algumas palavras feias aqui, porque eu não consigo encontrar palavras bonitas para falar nesse momento. A opinião que eu tenho é que quem realmente manda no Brasil, que são as elites brasileiras, tá cagando e andando para essas manifestações. Eu tenho essa opinião porque o que as elites querem nesse momento é simplesmente modificar o modelo de previdência dentro do Brasil. Isso significa muita grana para banqueiros, e a elite estúpida brasileira acha que vai economizar com esse modelo neoliberal.
Então, como quem manda no Brasil é a elite, e a movimentação dos estudantes pode até mostrar que o Bolsonaro derreteu, mas não consegue mudar absolutamente nada, lembrando, o Fora Temer aconteceu desde a entrada do Temer até o dia que o Temer saiu efetivamente entregando a faixa para o Bolsonaro. Não adiantou absolutamente nada. Em compensação, a Dilma caiu sem ter feito absolutamente nada de errado. Então a gente sabe que não tem nenhuma conexão. O povo é tão somente massa de manobra. Esse povo, por exemplo, que foi no dia 26 sem saber por que estavam indo às ruas, alguns estavam indo para lutar contra a corrupção, outros estavam indo por causa da micareta. Afinal de contas, isso foi uma estratégia do Bolsonaro, criar eventos nas ruas, eventos que substituíam os bailes, né? Antes as pessoas saíam para ir para o show da Ivete Sangalo, não, agora elas vão fazer política. E fazendo política tem tudo aquilo que tem nos shows, tem a pessoa que vai lá porque é fã daquele artista, tem a pessoa que vai lá para pegação e não tá nem aí pro que tá acontecendo, assim como tem o barraqueiro que vai vender bandeira verde e amarelo naquele evento e quando for no dia 30 vai vender bandeira da CUT. Então vamos cair na real. Estamos vivendo uma situação dentro da qual as manifestações mostram que o Bolsonaro está derretendo, que existe uma união contra o Bolsonaro, mas a gente não tem uma união por Lula livre. Esse evento conseguiu ser grande exatamente porque ele tem uma outra pauta, a defesa da educação. A esquerda não está conseguindo compreender que a defesa da educação é muito mais fácil através do Lula livre do que simplesmente tentando bater de frente com uma super elite que está, falo mais uma vez e peço perdão por falar coisas feias nesse horário, uma elite que está cagando e andando para essas manifestações. Essa elite não está nem aí para nada diferente do bolso deles. Qual que é o caminho? Mostrar para essas elites que elas estão perdendo com a prisão do Lula. Eu falo que o caminho de recuperação do Brasil passa pelo convencimento daqueles que realmente mandam, daqueles que realmente decidem, que são os ricos. Se a gente não conseguir chegar aos empresários e mostrar para os empresários que sem consumo não adianta eles terem as empresas deles, olha, com o povo revoltado pela questão política, eles vão ter prejuízo. E esse prejuízo que o Brasil está tendo reflete no patrimônio acumulado deles, coisa básica, né? A sua casa vale hoje talvez a metade do que valia em 2013. Então caia na real, você está perdendo. Se essa mensagem não chega a quem realmente manda no Brasil, que são, obviamente, banqueiros, grandes empresários, a elite brasileira, se essa elite não percebe que a prisão do Lula está dando prejuízo, as manifestações podem até mostrar que o Bolsonaro derreteu. O que significa isso? Um trunfo. A esquerda pode rir da cara do eleitor do Bolsonaro e falar, o seu candidato derreteu, mas aí o eleitor do Bolsonaro, o que sobrou, né? O que tem realmente aquela cara de sucupira protegida com sinteco, de virar e falar que ainda mantém o apoio ao Bolsonaro mesmo depois de tudo isso, esse cara ainda tem o trunfo de falar, mas o Lula tá preso, babaca. Meu candidato tá na presidência e o Lula tá preso. Por quê? Porque essa é a realidade. A gente não está conseguindo se unir para tirar o Lula da cadeia. A gente consegue levar pessoas para várias pautas, como, por exemplo, a defesa da educação. Fantástico ver o povo brasileiro unido pela defesa da educação. Fantástico ver o povo brasileiro unido mais uma vez por um motivo. Mas a pergunta básica é, que diferença isso faz para o STF? Que diferença isso faz para os deputados e senadores? Que diferença isso faz para os banqueiros que só querem a reforma da Previdência e comprarem as nossas estatais? Então, esse é o grande problema. Lula livre faz uma diferença. A pauta Lula livre conseguiria fazer exatamente isso que eu estou tentando falar que é o mais importante. Mostrar para os ricos que eles também perdem com esse modelo econômico. Mostrar para os ricos que o desrespeito ao trabalhador causa prejuízo para todo mundo. E fazer de novo o tão sonhado acordo de classes. Olha, empresários respeitam trabalhadores, trabalhadores enriquecem empresários, e o Brasil multiplica o PIB por 5, como fez no governo Lula, só com respeito mútuo entre dono de máquina e operador de máquina que a gente tem o crescimento econômico. Quem sabe fazer esse respeito mútuo chegar à cabeça do empresário, à cabeça do capitalista e à cabeça do trabalhador? É o Lula, gente. Ah, mas temos movimentações. Estamos empurrando para diferentes posições, estamos empurrando para diferentes direções. Se a gente não consegue empurrar para a direção que dá certo, se o orgulho ainda existe dentro da esquerda, no sentido de se unir por Lula livre, essa esquerda tem muito a perder ainda, até ela, assim como a direita, entender que a liberdade do Lula é a solução para o Brasil. Antes disso, a gente vai movimentando pessoas, comemorando pequenas batalhas, mas a vitória está bem distante. Mas, Léo, só uma questão, você não consegue... passar aqui para a Stephanie, só ler um superchat aqui, Stephanie, senão vai fugir. O José Joaquim Moura está dizendo, preso político na ditadura, só saiu através de ações da esquerda, sequestro de cônsul para troca de preso político, sem luta não sai.
E a Luísa Ana Augusto está perguntando, vocês veem a possibilidade do encontro Bozo com esse juiz Laus ser indicação para vaga na PGR? Eu, particularmente, não vejo. Eu acredito que o Jair Bolsonaro vai recolocar a Raquel Dodge no comando da PGR. Só para esclarecer, só um caso técnico aqui para esclarecer para ele, a PGR é uma carreira de pessoas do Ministério Público. O judiciário ele pode indicar para o Supremo Tribunal de Justiça, pode indicar para o Supremo Tribunal Federal, mas o caso específico da PGR, aí no caso, a pessoa que lidera o Ministério Público, tem que ser alguém da carreira do Ministério Público, que é outra instituição. Então pode ser que ele vá consultar esse, né, no caso, esse dono do Lula, né, que quando a gente fala do presidente do TRF4, a gente está falando do cara que tem a chave da cadeia do Lula, né? Então pode ser que ele está conversando com o carcereiro do Lula para pegar uma dica assim, olha, para você continuar mantendo o Lula preso, o que eu preciso fazer? Né? Quem que você quer que eu coloque como PGR? Pode ser que sim, mas essa pessoa não pode ser indicada para PGR. É isso que eu estou só trazendo essa questão técnica aqui. Fala, Stephanie, você acha que essa conciliação de classes entre o capital e o trabalho, que o Estopa está pedindo a reedição, que foi exitosa no governo Lula, é a solução para esse momento também? Sim, com certeza. Eu acho que se a gente sair para as ruas sem um foco, sem uma definição do que a gente quer, né, fica muito complicado, porque assim, o Brasil está passando por um momento muito difícil, onde a gente tem várias pautas, né, que necessitam de um grito, né, e a questão do Lula livre, ela ultrapassa só a questão do ex-presidente estar preso, né, não é o ex-presidente, o Lula, a pessoa Lula só que está ali preso, é todo direitos da sociedade, é a democracia que está ali presa, né? A nossa perda de direitos, a crise econômica, a maioria dos grandes problemas que o Brasil enfrenta hoje passa pela questão do Lula livre. Então, eu até, na hora que o Léo estava falando, eu ia até perguntar para ele se, assim, ele já não consegue enxergar uma aproximação, principalmente do setor industrial, em relação a essa questão do Lula livre, se ele já não vê que muita gente ali da indústria, né, da grande indústria brasileira, já não está começando a parar para pensar e falar, opa, peraí, a gente precisa rever essa situação e a gente precisa, sim, falar sobre essa questão do ex-presidente. Queria saber a opinião em relação a isso. Ô, Stephanie, você falar só um minutinho aqui, porque tem muitas pessoas mandando comentários aqui, que não são do Superchat, só para a gente dar uma passada rápida. A Adriana Bonita Aziz está dizendo, Lula sabe como levar o Brasil a outro nível, e eles não querem isso. Eles não podem matar o Lula, porque o mundo vai cair matando em cima deles. Li Santos, a justiça está deixando ele falar, e ele está dando muitas entrevistas. Mudou um pouco a situação dele, mesmo estando preso. E o Adilson Barbosa está dizendo, enquanto não fizerem o desmonte completo do Estado, vão mantê-lo preso. É golpe após golpe, contra Lula, contra o mais sofrido do país. Renan Souza, concordo com o Léo. Embora as manifestações sejam importantes, acho que uma forma mais efetiva de ação sejam boicotes ao comércio, feitos de maneira expressiva pela população. E a Maria de Fátima está dizendo, Léo, estou me sentindo no mato sem cachorro. Se nada adianta fazer, temos que engolir a barbárie? E a Ione Kengo está dizendo, eu vou e volto de ônibus todo dia para o trabalho. Percebo que na população está mudando a percepção em relação a esse desgoverno. Começam a perceber o que fizeram. E a Maria Cláudia Junqueira, Léo, está falando aqui, está concordando com você, dizendo, ainda hoje eu ouvi de uma professora, quando arguída sobre a reforma da Previdência, ela disse, eu queria o PT fora e consegui, o resto não importa. Fala, Léo. Aquiles, eu vou falar, então, esse ponto interessantíssimo da Stephanie, a respeito da percepção da indústria, e eu falo até mais, da indústria e das grandes empresas a respeito da importância do Lula livre. O que eu consigo ver hoje, Stephanie, é o seguinte, nós temos uma realidade dentro da qual dois fatores importantíssimos impedem a indústria e grandes empresários de se manifestarem a favor do Lula livre. O primeiro fator é a esperança em uma nova tentativa liberal. O que a indústria e as grandes empresas percebem nesse momento é que a experiência Bolsonaro deu errado.
mas é mais ou menos assim, olha, estamos querendo uma tentativa liberal, mas o Bolsonaro não foi a pessoa ideal para trazer essa tentativa liberal. Então, a gente precisa fazer essa tentativa, vamos tentar mais uma vez. Então eu já vejo a indústria e as grandes empresas se posicionarem no lado do Mourão, mas não no lado do Lula livre. Qual que é o outro obstáculo? E nesse momento é muito importante lembrar que, olha, indústrias e grandes empresas não têm sentimentos. O cara da Havan está fazendo aquela campanha desesperadora pelo Bolsonaro. Se hoje o Lula oferecer para o cara da Havan um pouquinho mais do que o Bolsonaro está oferecendo, o cara da Havan vai virar Lula até morrer, porque grandes empresários, eles são bem diferentes de nós, pessoas comuns aqui de baixo, que têm o coração acima de tudo. Não, a questão deles é valores. Então, assim, para um banco, né, coisa básica, você está devendo o banco, isso, pensa o seguinte, você está devendo o banco 100 mil reais, e você está devendo o mercadinho da sua rua, o mercadinho do São João, 200 reais. Você não consegue pagar nenhum dos dois. De uma hora para outra, você consegue dinheiro, paga o banco, paga o mercadinho do São João. O mercadinho do São João é o lugar que não vai abrir seu crédito e São João vai continuar de cara fechada para você por mais 5 anos. É porque ele põe o sentimento naquilo, ele fica com raiva daquilo. O Itaú vai perceber que sua condição mudou e vai abrir sua linha de crédito imediatamente. Por quê? O negócio deles é cálculos e o que vai dar mais dinheiro. Então, grandes empresários, eles avaliam isso, o que vai dar mais dinheiro. Então, qual que seria o segundo obstáculo, além dessa questão deles não terem acreditado que o liberalismo foi aplicado de forma correta, e por isso eles vão fazer mais uma experiência, que seria o Mourão? É a incerteza do que o PT vai fazer. Porque, olha, o que aconteceu dentro do Brasil foi que muitas empresas brasileiras e banqueiros se uniram, desestabilizaram a economia brasileira, derrubaram a economia para tirar o PT do poder. Então, quando você fala comigo, será que eles não imaginam a importância do Lula livre? Você está falando das pessoas que mataram a esposa do Lula, colocaram o Lula na cadeia e agora pensam, aquele cara é um ser humano. O que aquele cara vai fazer com a gente se ele voltar para a presidência? Esse é o maior obstáculo. O maior obstáculo não é acreditar que o bolsonarismo deu errado. E nem acreditar que o liberalismo vai dar errado. A Argentina está mostrando isso. Inclusive, algumas empresas de automóveis, algumas montagens da Fiat, me parece que estão saindo da Argentina e vão tentar vir para o Brasil, porque lá já deu ruim. Aqui no Brasil está a caminho de dar ruim. O problema maior nesse momento é, olha, matamos a esposa do Lula, prendemos o Lula, tiramos o PT do poder, destruímos a reputação do PT. Será que esse PT vai realmente perdoar o que nós fizemos com ele? Ou seja, a questão ficou pessoal. É o medo do que o PT pode fazer. Porque economicamente falando, tecnicamente falando, já está mais que provado. Gente, empresas não têm sentimentos. Empresas têm administradores. Administradores não ficam brincando falando Lula ladrão e triplex. Não, administradores querem resultado. Administradores usam dados. Se a gente pega dados, o maior crescimento econômico foi no governo Lula. O maior crescimento do PIB foi no governo Lula. Maior crescimento industrial foi no governo Lula. Será que a gente tem algum idiota por detrás de uma multinacional, de uma grande empresa, que realmente acha que vale a pena manter o Lula preso? Não. Eles têm medo nesse momento, porque foram eles que prenderam o Lula. É bem diferente uma coisa da outra. Tecnicamente, toda a indústria, todo o comércio brasileiro que tem qualquer pessoa lá dentro com a mínima formação em administração ou economia, já sabe que deu errado, sabe que o melhor momento foi o momento que tinha o Lula na presidência, sabe que, tecnicamente falando, o melhor para o Brasil hoje seria o Lula. O detalhe é que foram eles que prenderam o Lula, foram eles que mataram a esposa do Lula, foram eles que criaram todo o fake news contra Dilma, foram eles que destruíram a economia. E o que eles pensam nesse momento é uma coisa que qualquer um pensaria. Será que o Lula vai me perdoar por ter colocado ele na cadeia? Será que o Lula vai me perdoar por ter financiado quem inventou a história que o Lulinha é dono da Friboi, que o Lulinha é dono da Ferrari de Ouro? Esses empresários que fizeram toda essa desgraça acontecer, eles têm 2 obstáculos nesse momento, que é o obstáculo técnico e o obstáculo pessoal. Eles se imaginam pessoalmente ameaçados pela posse do ex-presidente Lula. Esse é o detalhe, esse é o maior obstáculo, e é contra esse obstáculo que nós precisamos trabalhar. Hoje o que a gente precisa mostrar para a população é que existe uma aversão ao Lula que não é mais técnica,
Não há dúvidas técnicas de que o Lula foi o melhor presidente. Os dados estão aí para provar isso. O problema agora é pessoal. E quando o problema se torna pessoal, quem acompanha um problema... Olha, se o seu vizinho brigou com o outro vizinho, você se posiciona do lado de um, é porque você é estúpido. Porque você pode continuar amigo dos dois. Se o problema é de ordem pessoal, por que a população está entrando no meio? Se o problema é de ordem pessoal, por que a massa de manobra continua dividida? Não, o povo tem que olhar o que é tecnicamente melhor a partir da decisão do povo. Isso é o tecnicamente melhor. É por isso que eu quero lutar nesse momento. Aí o povo derruba o que está acontecendo. Mas enquanto tiver esse obstáculo aí, por isso que eu falo, o caminho hoje é conversar com as médias empresas. Porque as empresas gigantes, elas têm culpa nisso. As empresas gigantes estão por trás do Sérgio Moro, as empresas gigantes estão por trás da morte da esposa do Lula, elas morrem de medo do Lula voltar à presidência por questões pessoais. Mas ainda a gente pode chegar às médias empresas que são já de um porte considerável, né? Grandes, as gigantes não, mas as grandes empresas que não tem nada a ver com a prisão do Lula, que foram feitas de massas de manobra, é para essas empresas que a gente tem que desenvolver palestras, explicações sobre economia, para que eles entendam a importância da macroeconomia, a importância do respeito ao trabalhador. Se a gente foca nas médias empresas e no público em geral, a gente consegue reverter isso. Agora, ficar sonhando que o cara que mandou prender o Lula vai ter coragem de deixar o Lula ser solto para ver o que vai acontecer é meio difícil, né? Muito bom, muito bom. A gente tem 4.500 pessoas ao vivo nesse momento nos assistindo. Queria pedir para vocês darem likes nessa transmissão, para aumentar o alcance do Léo ao Quadrado de hoje, né? Quem puder também se inscrever no canal, quem não for inscrito no canal da TV 247, por favor, inscreva-se, você não paga nada por isso. A gente já alcançou a marca de 380 mil inscritos essa semana e vamos firmes e fortes aí rumo aos 400 mil inscritos. Então, com o apoio de todos vocês aí, queria pedir que vocês se inscrevessem no canal. Quem puder se tornar membro aqui da TV 247, tem um botãozinho azul logo abaixo do vídeo aí, seja membro. Você paga uma pequena quantia por mês para se tornar membro do canal. Você tem uma série de benefícios, entre eles participar de encontros com editores e apresentadores do Brasil 247, né? O próximo encontro vai ser, depois do sucesso do encontro com membros e assinantes lá em Porto Alegre, vai acontecer também agora no próximo mês de junho, o próximo encontro lá no Recife, lá em Olinda, na verdade, né? No próximo dia 29, se eu não me engano, a gente vai estar lá em Olinda. E queria também pedir, a gente sempre pede que, na verdade, a melhor maneira de você apoiar financeiramente o Brasil 247 é fazendo uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Você entra lá, escolhe o valor pelo qual você quer doar, seja fixo ou mensal, único. Você escolhe a forma de apoiar o Brasil 247 e ajudar a gente a continuar fazendo essa mídia contra-hegemônica, né? A gente também pede o apoio para o coletivo Jornalistas pela Democracia, que reúne um excelente time de profissionais e que, enfim, estão entrincheirados aí na defesa do Estado Democrático de Direito, contra o desmonte, em defesa da soberania do país, né? Esses profissionais de excelente qualidade, como Ricardo Couto, Helena Chagas, Gilvandro Filho, enfim, Denise Assis, Gilberto Maringoni, uma turma muito grande. Então, quem quiser apoiar os Jornalistas pela Democracia, basta entrar lá em brasil247.com/democracia. E a gente agradece. O Cláudio Alves está dizendo aqui, Léo, há um outro fator. O judiciário não pode simplesmente libertar Lula sem antes arranjar alguma justificativa para a condenação injusta do mesmo, né? O STF pode. Se o STF fosse realmente, tivesse colhão, né, ele, como defensor da Constituição, poderia imediatamente anular essa sentença contra o Lula por simplesmente falta de provas, né? Mas vamos falar aqui sobre o Moro, gente. Hoje teve um episódio aí que demonstrou um desprestígio político do Sérgio Moro, né? O Jair Bolsonaro recebeu os presidentes dos poderes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, num café da manhã. E durante esse evento, o Bolsonaro entregou uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em que ele pede que a casa mantenha a medida provisória 870, que trata da reforma administrativa, da forma como ela foi aprovada na Câmara. Ou seja, o Bolsonaro está pedindo que, assim como a Câmara tirou o COAF do Moro e manteve na pasta do Paulo Guedes, o Senado não altere
esse entendimento, essa votação, e confirme a votação da Câmara, mantendo o COAF, né, nas mãos do Paulo Guedes e não nas mãos do Sérgio Moro, né? Isso gerou, essa carta, ela foi assinada pelo Bolsonaro e também pelo próprio Paulo Guedes e pelo Moro, né? Então, depois de arquitetar toda a montagem desse Estado policialesco, do qual o COAF seria um instrumento muito importante, o Moro se viu derrotado politicamente e agora assina praticamente uma capitulação em relação a esse caso específico do COAF, né? Depois disso, o PSL, que defendia que o COAF permanecesse com o Moro, né, o líder do PSL, o Major Olímpio, estava fazendo declarações muito enfáticas em defesa de alterar o texto da Câmara. Depois dessa carta do Bolsonaro, o PSL recuou e disse que vai aceitar tirar o COAF do Moro, né? Pessoal, a Stephanie Costa, que fala com a gente aqui, lá de Portugal, esteve hoje no evento lá na Conferência de Estoril, do qual o Sérgio Moro participou como palestrante. Stephanie, conta um pouco para a gente como é que foi a participação do Moro, né? Ele concedeu uma entrevista coletiva da qual você participou, né? O que ele respondeu? Ele falou sobre esse assunto, ele falou sobre, o que mais que ele falou? Sobre esse decreto faroeste, enfim, houve algum tipo de protesto contra a presença do Moro nesse evento? Conta para a gente aí o que você viu lá durante a sua participação. Então, em relação, já a pegar o gancho desse negócio do COAF, né, um dos jornalistas, se eu não me engano, do Público, que é um site aqui de Portugal, fez essa pergunta, né, em relação a essa reunião que aconteceu hoje. Primeiro, ele disse que ele não estava no Brasil, ele estava em Portugal e que ele não poderia falar sobre isso, porque ele não estava participando da reunião, e que, caso isso aconteça, né, essa retirada do COAF das mãos dele, que ele, segundo ele, a luta contra a corrupção não vai ficar comprometida em absoluto, né? Foi uma das coisas que ele falou em relação a essa questão do COAF. Assim, a chegada do Sérgio Moro lá na conferência do Estoril foi, assim, bem quente, eu diria, né? Ele foi ovacionado lá dentro, né, do evento, as pessoas levantaram, aplaudiram de pé, mas, ao mesmo tempo, do lado de fora, a gente tinha vários protestos, né? Um deles foi convocado pelo Coletivo Andorinha, né, que é uma frente democrática que une portugueses e brasileiros aqui em Portugal, né, aqui em Lisboa, e as pessoas foram para lá, né, mostrar o repúdio contra a presença do Moro aqui, né, porque, principalmente pelo lado da esquerda aqui em Portugal, né, do lado da esquerda portuguesa, as medidas, tanto do governo Bolsonaro, que inclui Sérgio Moro, são medidas, assim, bem com pitadas de fascismo, né, e como todo mundo sabe, aqui em Portugal, a extrema-direita, ela não tem muita força, né, já foi-se o tempo em que a extrema-direita mandava em alguma coisa aqui, né, então ele foi recebido dentro do evento, ovacionado, né, mas do lado de fora tinha lá vários protestos, muita gente gritando, pedindo Lula livre, né, questionando as questões em relação ao COAF, questionando o que aconteceu em Manaus, né, que também foi uma das perguntas que fizeram para o Sérgio Moro em relação à rebelião que aconteceu lá em Manaus, né, e, assim, durante a conferência foi um clima agradável, né, mas durante a coletiva de imprensa, apesar dos jornalistas eu não senti que os jornalistas foram tão enfáticos, eu não senti que os jornalistas estavam ali para questioná-lo, eu achei que foi tudo muito, assim, mamão com açúcar, sabe? Perguntas que a gente já sabia que ele tinha as respostas na ponta da língua. Inclusive, a pergunta que eu fiz para ele, né, foi em relação à proposta de liberação do porte de armas de fogo, né? Eu até apresentei uma história, eu apresentei os dados, né, do Ministério da Saúde, né, que a cada 1 hora um jovem, uma criança ou um adolescente morre por conta de armas de fogo, né, no Brasil. Esse foi um dado que foram dados que foram divulgados pelo Ministério da Saúde no início do ano, e eu também faço meio que parte dessas estatísticas, né, porque quando eu era criança, eu encontrei uma arma de fogo, né, debaixo da cama dos meus pais,
e se não fosse um amigo e ex-funcionário do meu pai encontrar, né, me encontrar e retirar a arma que estava carregada, inclusive era uma arma da Taurus, né, que tá aí arrebentando, né, de ganhar dinheiro, né, com todas essas questões. Se ele não tivesse aparecido e tirado a arma das minhas mãos, eu nem sei se eu estaria aqui, né, para contar essa história. E anos depois, a filha desse amigo do meu pai, ela tirou a própria vida com uma arma de fogo dele. Ou seja, ele conseguiu tirar a arma da minha mão, mas não conseguiu tirar a arma das mãos da filha dele. E eu pus essa questão para o Sérgio Moro, né, e perguntei para ele como que um ex-juiz, né, que se torna ministro da Defesa, não tem a capacidade de fazer nenhum tipo de declaração contra esse decreto absurdo, né, que o Jair Bolsonaro propôs e que facilita a posse, né, facilita a chegada das armas de fogo nas mãos das crianças, né. Primeiro ele foi achei ele bem irônico, né, ele lamentou a minha situação, né, falou que me prestou solidariedade, mas disse que esse decreto foi uma promessa, né, de campanha do presidente para os eleitores, né, e que agora o Bolsonaro está cumprindo o que ele prometeu. Só que, no entanto, ele falou que não existe correlação clara entre o aumento da criminalidade e o porte de armas, né? Ou seja, ele falou que você ter porte de arma, liberar o porte de arma, flexibilizar a posse e o porte, não existe nenhum dado que comprova que isso faz com que a criminalidade aumente, né? E aí eu até tentei questionar em relação, mas, Sérgio Moro, e a questão dos feminicídios, né? Que desde de janeiro, né, do início do ano até agora, tipo, dobraram, triplicaram a quantidade de mulheres que estão sendo aí mortas, né, por seus companheiros, que às vezes uma briga, tem uma arma de fogo em casa e tira a vida da mulher. E assim, eu fiquei muito, muito estarrecida com essa resposta dele falar que não existe uma correlação direta entre você liberar, flexibilizar o porte, a posse e o porte de armas com o crescimento da violência, né, dos assassinatos no Brasil. Resumidamente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Muito legal. Eu queria prestar aqui minha solidariedade a você, esse caso dramático que você está relatando aí. Realmente, casos como esse tenderão a ser muito mais comuns, né, com esse decreto faroeste do governo Bolsonaro. E uma coisa também que diz muito sobre o caráter do Sérgio Moro foi essa declaração dele dizer, que já é repetida isso, ele vem repetindo esse argumento, de que esse decreto de armas é uma promessa de campanha do Jair Bolsonaro e que isso o exime de qualquer, vamos dizer assim, avaliação técnica sobre isso, né? Então, ou seja, independente da democracia, independente do Estado democrático de direito, independente dos direitos humanos, do direito à vida, basta ter prometido na campanha que está tudo liberado, né? Então, ou seja, é uma fuga muito mal feita para você explicar comportamento fascista, né? Lembrando que o próprio Moro, gente, nas manifestações do último domingo, que pediam a intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional, emparedamento do STF, o Moro chamou isso de festa democrática, né? Ele falou isso hoje, na conferência, na coletiva, ele falou que as manifestações eram manifestações democráticas, que eram cerca de meia dúzia de pessoas com ideais autoritários, pedindo coisas autoritárias, só que a maioria das pessoas estavam ali por pautas que realmente faziam sentido. Aí ele falou que foi uma festa da democracia, tipo, um absurdo, assim. Uma micareta fascista, isso sim. Léo, como é que você vê essa questão aí do Moro, né, lá em Portugal? Você acha que corrobora a imagem dele lá fora como um apoiador de um governo de caráter fascista, ou o pessoal bate palmas mesmo, porque é isso que o pessoal está querendo nesse momento em escala global até? Aquiles, eu vou comentar essa situação do Moro exatamente com o mesmo argumento que eu usei há pouco tempo atrás no que diz respeito ao Lula livre. O Moro é a pessoa responsável pela destruição de vários empregos no Brasil. A Operação Lava Jato é, sem dúvidas, um mecanismo de reposicionamento geopolítico. O Moro, ele trabalhou utilizando a instituição Poder Judiciário para desestabilizar a presidência da República. O Moro utilizou o Poder Judiciário para
acabar com empregos de vários brasileiros e mais, para destruir indústrias brasileiras. Isso é uma coisa que eu fico pensando, olha, se ele fez tudo isso, como que esse cara ainda consegue entrar dentro do Brasil e transitar livremente? É uma falha, Aquiles. É o que eu falo, olha, o brasileiro não está sabendo explorar, talvez, os alicerces do problema. Todas as vezes que me pedem para falar a respeito do Sérgio Moro, a resposta que eu tenho é, se o Brasil de esquerda entendesse que para acabar com todo o problema bastava mostrar a verdade a respeito do Sérgio Moro, a gente não estava abrindo bilhões de pautas. Olha, por que a gente precisa falar sobre 1 milhão de coisas se mostrar o trabalho do Sérgio Moro no sentido de destruir o Brasil, destruir a presidência da República e destruir nossa indústria seria suficiente? Por que o Moro chega e é aplaudido num evento desse? Primeiro, que dentro desse evento tem pessoas que se beneficiam com o que o Moro fez. E segundo, porque muitas pessoas realmente acreditam que o trabalho do Moro foi um trabalho de luta contra a corrupção. Olha, eu acho que é um pouco de exagero, a gente precisa concordar um pouquinho com o que o Moro disse. Veja bem, Aquiles, nós precisamos concordar que é um pouco de exagero imaginar que todas as pessoas que foram às ruas no domingo foram às ruas pelo fascismo. Existiam fascistas nas ruas, claro, existiam pessoas pedindo o fechamento do STF, mas para aquelas pessoas, pelo menos para a maioria delas, o STF é uma instituição corrupta. Existiam pessoas lá pedindo o fechamento do Congresso, porque eles foram manipulados no sentido de imaginar que o Congresso é uma instituição corrupta e pior, que a corrupção está no Congresso, está no STF, mas não está no governo Bolsonaro. Por que eu estou falando isso que parece uma apologia ao Moro, uma apologia ao Bolsonaro? Eu estou falando isso porque isso é nossa falha. Nós estamos deixando que pessoas sejam vulnerabilizadas. Se a gente continua acreditando que realmente as pessoas foram às ruas por uma micareta fascista, realmente sabendo que estavam praticando um fascismo, e se a gente admite que essas pessoas estão nas ruas sem serem iludidas a respeito do que está acontecendo no Brasil, se a gente admite que essas pessoas estão nas ruas com o nível de conhecimento que a gente tem, ou seja, se a gente admite que essas pessoas estão nas ruas, lutando por um Bolsonaro, envolvido no caso Queiroz, lutando por um Sérgio Moro que destruiu a indústria nacional, lutando pela prisão ilegal do Lula, se as pessoas sabem de tudo isso e ainda continuam lutando por isso, a gente precisa concordar com o Sérgio Moro que isso é uma festa da democracia. A democracia, ela permitiu que o lixo vencesse no Brasil, porque a maioria é lixo. Mas eu não consigo acreditar que a maioria do Brasil é lixo. Eu tendo a acreditar que a popularidade do Sérgio Moro só se justifica por causa de um fracasso na comunicação da esquerda de mostrar para a maioria da população o que foi o Sérgio Moro, que ele é a figura mais abominável de dentro do Brasil, ele é a figura mais vulnerável, e ao mostrar para o brasileiro o que o Sérgio Moro fez, eu falo que tenho amigos pessoais que eram fãs do Sérgio Moro, com 10 minutos de conversa, eles pegaram nojo do Sérgio Moro. Isso mostra como que o Sérgio Moro tem coisas ruins contra ele. Mas se mesmo assim ele tem admiradores, isso é falha nossa. Nós estamos falhando em levar para a população que o Sérgio Moro não é um exemplo de luta contra a corrupção, que o governo Bolsonaro não representa a luta contra a corrupção, que o desemprego não foi causado por uma falha administrativa, mas por um acerto de um grupo que quis destruir a economia brasileira. A nossa falha permite que pessoas sejam comandadas no sentido de irem às ruas pedir aquilo que elas acreditam que é certo. Então, algumas pessoas pediram coisas que são, obviamente, atentados contra a democracia, fechamento do Congresso, fechamento do STF, mas na cabeça dessas pessoas, o Congresso é uma instituição puramente corrupta e o STF é uma instituição puramente corrupta. Então, qual que é o resultado da fritada de ovos para essa pessoa que pensa isso? Ela não foi para as ruas pedir um atentado contra a democracia. No íntimo, ela acredita que foi para as ruas pedir o fim da corrupção. Essa pessoa precisa entender que o fim da corrupção não passa pelo Bolsonaro e nem pelo Sérgio Moro, muito pelo contrário. Essa pessoa precisa entender... E nem pelo fechamento das instituições, né? E nem pelo fechamento das instituições. Essa pessoa precisa entender que é o conhecimento, o empoderamento da população e o esclarecimento a respeito da corrupção que pode acabar com a corrupção. Tirar um corrupto e colocar o outro não resolve o problema. Então está faltando inteligência comunicativa para conquistar essas pessoas. Ah, mas eles são idiotas se eles acreditam nisso. Mas são brasileiros.
Eu preciso admitir que uma pessoa que acredita que o Sérgio Moro luta contra a corrupção, uma pessoa que acredita que o Bolsonaro não está envolvido em corrupção, uma pessoa que não se movimenta pelo caso Queiroz, mas continua brigando por causa do caso do Triplex, é sem dúvida massa de manobra. Eu nem falo gado, eu falo cardume, porque o boi tem um nível intelectual muito maior do que dessas pessoas, que o boi ainda consegue perceber o momento do abate, né? O cardume não, o peixe ele morde a isca, cai na água e morde a mesma isca de novo. Então, qual que é o ponto? Nós precisamos admitir que, apesar de serem pessoas com baixíssima capacidade intelectual, são eleitores, são cidadãos brasileiros, e a gente precisa dedicar um tempo para desiludir essas pessoas a respeito do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Se elas estão indo às ruas lutar contra a corrupção, mas aclamando o Bolsonaro e Sérgio Moro, é porque elas não sabem a verdade a respeito do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Por que elas não sabem? Porque a gente não está conseguindo levar. Inclusive, você está falando dessa questão de não estar conseguindo levar, eu até fiquei muito impressionada, porque eu só tinha direito a uma pergunta, né? Era um tiro só, né? Um tiro só. Eu não vi nenhum jornalista, por exemplo, eu estou vendo as pessoas, por que ninguém perguntou sobre o Queiroz? Cadê o Queiroz? Eu estou vendo aqui nos comentários. E realmente, nenhuma imprensa, nenhum jornal fez questionamentos a respeito do Queiroz, né? Inclusive, era a segunda pergunta que eu iria fazer, né? Tá até escrito aqui, mas eu não tive a oportunidade de perguntar para o Sérgio Moro por que o Ministério Público Federal até hoje não, né, fez uma nova convocação para que o Queiroz prestasse depoimento, ainda mais depois da quebra do sigilo bancário do Flávio Bolsonaro, do próprio Queiroz, e nenhum jornalista. E lá nós tínhamos veículos. A gente tinha lá BBC, Reuters, Folha de São Paulo, Globo, ninguém perguntou nada. Aquiles, deixa eu pedir licença para falar um pouquinho mais, que é muito importante complementar isso. Eu estava pensando em falar sobre isso que a Stephanie falou, e agora ela deu o gancho perfeito. Legal. Outra coisa, nós precisamos... Só que a gente precisa falar ainda sobre também, mas a gente vai estender um pouquinho o programa, sobre essa questão do Marco Antônio Villa demitido, né? Então, é o próximo tema nosso. Inclusive, o que eu vou falar já abre esse tema. É importante que as pessoas entendam que 99% dos jornalistas que vão entrevistar o Sérgio Moro não querem emparedar o Sérgio Moro, querem amizade com o Sérgio Moro. Nós estamos falando do presidente da República. Quem vai querer brigar com o presidente da República? Um Villa, né? Um Villa que brigou com o presidente da República e perdeu o emprego. Vamos cair na real, gente. Emparedar o Sérgio Moro é quem tem sentimento nessa coisa. É claro que os jornalistas lá sabem do caso Queiroz, mas espera aí, se você tem a oportunidade de se aproximar do governo brasileiro, puxar dali um patrocínio, ser amigo, por que você vai brigar? Olha, se você tem a oportunidade de ser de Macedo, por que você vai ser Villa, né, e caçar o caminho de casa? Eu vou contar um caso que é muito comum aqui na região da Vale, porque a Vale é uma empresa que todos sabem, tem matado brasileiros, e ela não tem matado brasileiros porque ela errou, mas porque ela quis errar. Ela tem dimensionado suas barragens de uma forma um pouco inadequada, então as barragens estão caindo, estão matando pessoas. E como que a Vale decide se as pessoas vão morrer ou não? Ela calcula qual que é mais barato, indenizar os mortos ou evacuar a área e gastar com novas acomodações para todas essas pessoas. Lógico que se forem evacuar todas as áreas, vai ficar caríssimo. Então eles pensam, aqui cair a gente indeniza, e fica por isso mesmo. Mas por que ninguém bota a boca no trombone? Porque a Vale bota a mão no bolso. E para a maioria dos comunicadores, é muito melhor ficar do lado de uma Vale que patrocina documentário, patrocina o seu programa, patrocina a sua possibilidade de continuar no ar, do que ficar do lado da família de Sozé, que morreu naquele desabamento de barragem e que não tem nada para te oferecer. Então essa é a realidade. Nós estamos falando, infelizmente, de seres humanos. Então, você pode, obviamente, seguir o caminho do Silvio Santos, que se adaptou rapidamente. Vou falar um pouquinho da metamorfose do Silvio Santos. No momento em que o Bolsa Família começou a ser atacado, o programa do PT, o Silvio Santos ia lançar um programa a respeito do Bolsa Família, para que as pessoas soubessem a verdade do Bolsa Família. Rapidinho ele foi comprado pelo sistema, cancelou o programa do Bolsa Família. Entra o Temer, Silvio Santos amigão do Temer. Entra o Bolsonaro, Silvio Santos amigão do Bolsonaro. O Edir Macedo conseguiu fazer o presidente da República. A Rede Globo, por mais que ela tenha criticado o Bolsonaro porque ela queria o Alckmin, agora ela quer ser amiga do Bolsonaro. Ela está batendo para pedir amizade, que é bem diferente. Então, não é que as pessoas não saibam do caso Queiroz, é porque as pessoas sabem onde está o dinheiro. É muito mais fácil ser amigo do Bolsonaro, ser amigo do Sérgio Moro, do que caçar brigar com gente poderosa. E mais,
O resultado de brigar com gente poderosa a gente vê em Curitiba, tá lá o Lula preso. O resultado de se posicionar a favor do Sozé, que morreu por causa do desabamento da barragem, e não se posicionar a favor da Vale, tá lá em Curitiba. É uma prisão. Se você se posiciona a favor dos mais fracos, se você empareda Sérgio Moro, se você briga com Bolsonaro para defender os pobres que hoje estão ficando cada vez mais pobres no Brasil, provavelmente o seu destino é a cadeia. Qual que é a lógica por detrás de tudo que está acontecendo? Todos sabem do caso Queiroz. O detalhe é, para que eu vou brigar com aquele homem sendo que ele tem a chave do cofre? Esse é o ponto. Muito bem colocado. Também lamentável que ninguém tenha perguntado cadê o Queiroz, né, lá em Portugal. Realmente é uma nas ruas, lá na rua, lá do lado de fora, perguntaram. Perguntaram, né? Mas do lado de dentro, não. É, que lá de dentro é um ambiente controlado, né? A temperatura e pressão do ambiente está ali para ficar dentro do roteiro, do script. Agora, deixa eu ler alguns comentários aqui que chegaram no Superchat. Primeiro, agradecer a Cláudia Cardoso, que se tornou nova membro do canal aqui. Muito obrigado, Cláudia, pelo seu apoio. O Olaí Severo está dizendo, boa noite, camaradas. Moro é mais um que caiu no conto do Ignaro. Sem o COAF, o Moro é apenas um cachorro louco sem dentes, diz aqui o Olaí Severo. O Baldo Sanches, Estopa, como mostrar, então, quem é o Moro? Isso foi antes de você ter dito a sua opinião sobre o Moro, Léo, acho que você acabou contemplando aqui. E o João Gabriel Oliveira está dizendo, Léo, desculpe, mas num certo limite extremo, fascismo e burrice são igualmente perigosos. Quem foi às ruas domingo ou sabia o que estava pedindo ou tinha obrigação de saber, né? A gente está caminhando aqui, pessoal, para o final do programa. Queria agradecer antecipadamente aqui todas vocês e todos vocês que estão nos assistindo. A gente está com 5.400 pessoas nesse momento. Queria pedir, reforçar que vocês deem likes nessa transmissão para a gente aumentar o alcance aqui do Léo ao Quadrado de hoje, né? E queria também pedir para vocês comentarem, Léo e Stephanie, essa informação aí sobre a demissão do Marco Antônio Villa, né? O cientista político Marco Antônio Villa, apresentador da rádio Jovem Pan, foi demitido da emissora. Não foi ainda confirmado, mas ele foi afastado da emissora. Já anunciou que fará os seus comentários sobre a conjuntura política no mesmo horário em que acontecia a Jovem Pan em seu canal no YouTube, né? E o afastamento seria decorrente das críticas do Villa ao governo de Jair Bolsonaro e membros do seu governo, como o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e também o deputado Eduardo Bolsonaro, né? E aí gerou-se um debate na internet, apesar das críticas e apesar do perfil do Marco Antônio Villa de ser um dos pais desse antipetismo, né? De ter propagado de maneira ostensiva e veemente, contumaz, o sentimento antipetista que pavimentou o caminho para o monstro do fascismo no país. Houve também um viés assim de cerceamento da liberdade de expressão, porque ao se desfazer do Marco Antônio Villa, a Jovem Pan acaba se tornando explicitamente bolsonarista, né? De olho aí nas verbas de publicidade. A Jovem Pan, é bom lembrar que é uma das principais defensoras da reforma da Previdência e foi uma das que vem tentando imprimir a narrativa de que esse é o único caminho para o qual o país vai retomar o crescimento, né? Então, começando por você, Stephanie, como é que você analisa essa demissão, né? Você deve conhecer o Marco Antônio Villa, que consequências tem isso, tanto para a comunicação e também para a própria Jovem Pan, né, que se assume aí, sei lá, bolsonarista. Bom, antes de eu falar, eu só queria aproveitar a audiência também para dar uma forcinha, chamar o pessoal para ir lá no canal da Red Flow, que é o nosso canal aqui. A gente meio que trabalha uma cultura com uma consciência de transformação social. Então, para quem gosta de música, de arte, de temas mais subversivos, visitem lá o canal da Red Flow, que tem muita entrevista bacana, com muita gente boa. Muito bom. Em relação a essa questão do Villa, ao mesmo tempo que eu lamento por ser jornalista, né, que era aquele caso que você estava falando do cerceamento, né, da liberdade de expressão, é impossível esquecer que ele foi um dos que alimentou o monstro antipetista, né, e que agora que ele percebeu a loucura que ele fez, né, a furada onde ele se meteu, ele começou a manifestar isso e
né, foi cortado. Mas é muito complicado, porque é muito difícil. Eu estava até escrevi esses dias no Twitter, que eu vi a movimentação de vários jornalistas querendo apontar o dedo, né, para o governo Bolsonaro, admitindo os erros, as falhas, e ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico indignada, porque eu lembro daquela angústia que eu tinha, né, no período, principalmente no período um pouco antes da eleição, de ver as pessoas até chegarem ao ponto de comparar o Bolsonaro com o Haddad no segundo turno, fazer comparações, falar que um é cria do outro, sabe? E eu via esses jornalistas gabaritados, que têm acesso à informação, que têm conhecimento, que são pessoas esclarecidas, falando esse tipo de absurdo, e agora, vendo a tragédia que está acontecendo, né, querendo pular fora do barco, né? Mas, assim, eu como jornalista, eu lamento, né, essa decisão da Jovem Pan. Você estava aí falando que a Jovem Pan é uma das que mais apoia, né, a reforma da Previdência. Inclusive, eles soltam pílulas diárias durante a programação, né, com empresários, né, pessoas falando, né, dos falsos benefícios aí da reforma da Previdência. Então, eu não sei, eu acho que nesse caso aí todo mundo tem a perder, né? Nós temos a perder, a comunicação tem a perder, o jornalismo tem a perder, a democracia tem a perder, porque a gente tá deixando de ter a capacidade do diálogo real, né? Agora parece que as pessoas estão perdendo. Antes elas não tinham a vergonha, né? Agora elas estão com vergonha, só que ao mesmo tempo elas não querem admitir que elas também foram culpadas pelo que aconteceu, por tudo que aconteceu. Então é uma situação muito complicada. Eu, como jornalista, eu lamento, né? Eu vejo isso como uma censura, né? Por parte da Jovem Pan, mas eu também não tenho como defender o Vila aqui com unhas e dentes, porque, poxa, ele foi um dos caras que ajudou o Bolsonaro chegar à presidência, né? Verdade. A Josi Negreira está dizendo aqui, antes de passar para o Léo, Vila jogou no lixo todo o conhecimento que ele tinha de história, por ódio ao PT. Ele nunca chamou o Lula pelo nome, só dizia o presidiário. É um escroto. Né? Léo, como é que você vê essa demissão aí do Marco Antônio Vila, que foi professor da UFSCar aqui onde eu estudo? Olha, eu vejo como, assim, tem uma parte que eu sou obrigado a concordar com a parte que a Stephanie fala, que isso é uma prova que não existe não existe o livre convencimento motivado quando a gente fala de jornalismo, né? O livre convencimento motivado, que é uma prerrogativa dos juízes. Não existe isso no jornalismo. Você tem que fazer a pauta do patrão. Isso é uma coisa que isso acaba mostrando para a gente, e lógico, é uma frustração muito grande quando você é comunicador e você imagina que, olha, se eu estiver num veículo, né, pago pelo patrocinador, como a Jovem Pan, eu nunca vou poder ter a minha opinião. Minha opinião vai ter que ser sempre alinhada com a opinião dos patrocinadores. Agora, sabe que eu acho que isso é um ganho para o jornalismo brasileiro, em outro ponto, porque, veja bem, primeiro ponto, para a sociedade, fica bem mais fácil de mostrar para a sociedade que essas emissoras não têm opinião. Elas têm, digamos que pauta, que é bem diferente de ter opinião. Ter opinião eu imagino que isso faça sentido dentro das minhas convicções, dentro daquilo que eu estudei. Eu faço meus comentários econômicos e políticos a partir daquilo que eu estudei. Olha, eu fiz ciências políticas e economia e eu utilizo aquilo que eu estudei na academia para fazer meus comentários, busco as teorias e tento expressar minha opinião, mas seria bem diferente. Se eu estivesse na Jovem Pan, eles falariam comigo, olha, você vai ter que usar o seu conhecimento para falar que a reforma da Previdência é uma coisa boa. Não, mas eu não acho uma coisa boa, não, mas se você quiser seu emprego, você vai usar o seu conhecimento para falar isso. Então essa é basicamente a diferença. Isso é muito interessante porque a população começa a ver esses veículos, a Jovem Pan manda um sinal para toda a população. Olha, o Vila não é incompetente. Ninguém vai falar que ele é incompetente. Ninguém vai falar que o Vila não é bom, porque para o público da Jovem Pan, o Vila é o super antipetista mais sonhado aí, talvez, pela sociedade antipetista brasileira. O Vila só não é compatível com o novo patrocinador. Esse aqui é o detalhe. E isso mostra para os jornalistas que, olha, o seu destino não está garantido puxando o saco de alguém. O Vila fez todo esse trabalho antipetista puxando o saco do PSDB. O Vila foi o porta-voz do PSDB durante muitos anos e ele caiu. Sem o Vila, talvez o Bolsonaro não teria sido eleito, porque foi exatamente esse trenzinho do PSDB que puxou o Bolsonaro. Mas o Vila foi
Alckmin, e não Bolsonaro. Lembramos lá aquele momento em que o Vila fez questão de falar do caso da doação da JBS, emparedou o Bolsonaro tentando conversar com ele, a todo momento desestabilizando o Bolsonaro, ele ia cair. Era a hora. Hoje o Bolsonaro está usando as suas prerrogativas lá de presidente não democrático para falar, olha, patrocínio só se a cabeça de fulano rolar. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque quem elegeu o Bolsonaro, Aquiles? Quem elegeu o Bolsonaro foi o jornalista do PSDB. Bolsonaro não tinha jornalistas, Bolsonaro tinha massa de manobra. Todos os jornalistas, Miriam Leitão, Vila, Reinaldo Azevedo, todos os jornalistas ajudaram na eleição do Bolsonaro, só que nenhum deles agora está com o Bolsonaro. Então, é muito importante que o jornalista brasileiro perceba que ele tem dois caminhos para seguir. Naquela história, quando você morre, você chega lá que tem aquela estrada bonitinha e tem aquele local um pouco mais difícil de passar, né? Mas a estrada bonitinha leva para o inferno. Então, essa coisa de se vender te leva para o inferno. Porque você acha que porque você se vendeu, você está garantido, na hora que o comprador cai, você cai junto. A estrada mais árdua, que é usar a sua personalidade, seus conhecimentos para o bem, e o bem é aquilo que você acredita. Se você acredita no liberalismo, faça seu trabalho a favor do liberalismo, mas porque você acredita, não porque você foi pago. Se você acredita no protecionismo, no estado de bem-estar social, se você acredita num partido progressista, faça seu trabalho pelo partido progressista. Não porque você está sendo pago, porque você acredita. Isso é o mais bonito na profissão de qualquer comunicador, não só do jornalista, mas de qualquer comunicador. O Vila não foi assim. O Vila foi se moldando, ele foi aos poucos se adaptando ao patrocinador. E agora o patrocinador mudou. Tchau, Vila. É melhor já ir se acostumando. Muito bom, não. Muito bom. Gente, a gente está chegando ao final do programa aqui. Queria agradecer a Simone Sass, que se tornou nova membro do canal aqui. Mandar um abraço para a Tati Araújo, que está dizendo que é fã da gente aqui, do 247. Queria agradecer a Stephanie pela participação aqui. Dizer, Stephanie, que você está convidada aqui para sempre que quiser entrar em alguma live aqui, conversar com a gente. Pessoal, gostou muito aqui, você deve ter acompanhado os comentários. Então, você está carimbado aqui já para participar quando você quiser. Deixar aqui aberto para as suas considerações finais e depois para o Estopa também. Bom, queria agradecer mais uma vez. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, né, na mesma sintonia. Como eu havia dito antes, né, nessa questão aí do Vila, o jornalismo perde, né? Só que eu também acredito nisso que o Estopa falou, a gente tem que fazer as coisas que a gente acredita, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui na luta, no jornalismo independente, né, na mídia alternativa, justamente porque eu cansei de seguir um padrão onde eu tenho que obedecer, eu não tenho que obedecer uma pauta, eu tenho que obedecer uma empresa, né? Eu tenho que obedecer uma corporação, e aí eu tenho que acabar me vendendo para fazer a alegria de poucos, né, e não é esse tipo de jornalismo que eu pratico, não é esse tipo de jornalismo que eu acredito. Então, eu acho que o meu papel hoje foi feito, né, eu vejo que tinha que ter alguém ali para contestar o Sérgio Moro, que bom que eu tive a oportunidade de fazer isso, e espero que mais jornalistas criem essa consciência, mesmo se tiverem apoiado o cara lá na eleição, mesmo se tiverem ajudado ele a chegar ao poder, é acreditado, né, antes tarde do que nunca. É claro que a gente não pode esquecer, eu acho que, igual lá o Tarantino fez no Bastardos Inglórios, né, tem que marcar na testa, eu acho que a gente não pode esquecer, mas é claro que todo mundo tem o direito de se arrepender, de voltar atrás e de tentar corrigir um erro, né, eu espero que a partir de agora ele tente, né, fazer isso aí na vida dele, nos projetos dele, e é isso, muito obrigada pela participação. Convidar mais uma vez o pessoal lá para ir no canal da Red Flow, tem muita coisa boa lá, muita entrevista com muita gente legal. Tem pessoas pedindo para você soletrar o canal. Eu já vi que você colocou no comentário ali, mas como está passando muito rápido, soletra aí de novo. É com H, H-E-D-F-L-O-W, Red Flow. Fluxo de ideias. Muito bom. Obrigado, Stephanie. Obrigada a você. Tem live hoje às 10h30? Tem, Aquiles. Eu volto às 10h30 no canal Leonardo Estopa, e não precisa nem soletrar, é fácil, pessoal. É só escrever Leonardo Estopa aí agora, durante o tempo de transição entre esse programa e o Boa Noite, que começa daqui a pouquinho. Escreve aí Leonardo Estopa, encontre meu canal.
se inscreva no canal e marque aí para receber as notificações. Eu volto às 10h30 com o programa Léo Stolpa ao vivo. Então, muito obrigado, Aquiles, muito obrigado, Stephanie, e até a próxima, já que a gente gosta, né, do programa, já que o programa é muito exatas, a gente pode fazer, por exemplo, S ao quadrado mais A, porque é Stephanie Stolpa mais Aquiles. Essa versão aqui para ficar bem matemático. Gostei da ideia. Eu curto também. Gente, daqui a pouco tem Boa Noite 247 com a Gisele Federici, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. Às 21 horas tem William De Luca, entrevista o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. E às 22 horas eu volto, junto com o Gustavo Conde, no programa O Dia em 20 Minutos. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.